Em busca de ajuda para o tratamento de saúde do pequeno Ian Charles, a mãe Aline Krause e a avó do bebê Lucimar Krause estiveram no município de Rolim de Moura nesta segunda-feira para a divulgação da ação Entre Amigos, que será realizada no próximo domingo, dia 13 de março, em Alta Floresta. A Peixada Solidária tem como objetivo a arrecadação de fundos para auxiliar a família no tratamento da criança, que será realizado em Brasília. A mãe de Ian afirma que, por erro médico, o filho nasceu 3 meses antes do tempo previsto, ou seja, é um bebê prematuro. Por isso, as complicações de saúde da criança. Eu senti dor nas costas e, como era de madrugada, não tinha remédio em casa e farmácia estava fechada, de madrugada, 2h30 da manhã. Aí eu fui para o hospital. Cheguei lá, o médico falou que eu estava em trabalho de parto. Aí eu entreguei o cartão de gestante, né, que é o acompanhamento pré-natal, 3 ultrassons, e ele analisou e falou que não, que estava tudo errado, que eu estava em trabalho de parto, que se o neném nascesse até 8 horas da manhã, que ele ia tirar. Daí em diante foi só problema, né, que daí o neném foi para Porto Velho e eu fiquei, que eu não podia ir porque era cesárea. Ele tem encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia, que são convulsões, e a encefalopatia é uma insuficiência na coordenação motora, que resumindo é falta de oxigenação no cérebro devido à prematuridade. A recomendação é o tratamento correto, que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional que é o principal. Aí fisioterapia, fonoaudióloga, ecoterapia e hidroterapia são complementos do tratamento, que é o que vai curar ele. E aqui não tem, pelo Estado não tem, ele tem em particular, mas ninguém dá conta de pagar e o governo não paga. Então, aí o médico encaminhou para o Sara Kubitschek em Brasília, que é o melhor lugar para centro de reabilitação para ele, né? Para reabilitar ele. Ele não senta, ele não firma a cabeça, ele não pega nada com a mão, a gente chama, ele tenta olhar, mas não consegue. Que ele também tem o déficit de atenção, que foi uma área também do cérebro que afetou, né? A falta de oxigenação. Preocupante e, ao mesmo tempo, eu agradeço por ter ele, né? Claro, que o importante de tudo é ter ele comigo, né? Mas o meu sonho é ver ele andando e falando e com certeza o médico pagar pelo que ele fez. Ele tem 90% de chances de andar e falar com alguma limitação, mas ele tem chances, grandes chances. A gente pede para quem puder ajudar e quem queira nos ajudar, porque é uma luta que não é fácil você conseguir ela sozinha, eu deixo o número de telefone para quem quiser comprar o almoço ou ajudar com o que queira, com o que sentir. E no almoço vai ter um leilão para quem querer doar alguma coisa, algum objeto, o que quiser, a gente aceita qualquer coisa, para a gente poder leiloar. E o número de telefone é 99 34 04 72, que é o meu, Aline. E o da minha mãe, que é a Lucimar, é 9908-2442. Segundo a mãe de Ian Charles, atualmente as despesas estão muito altas e a família está endividada. O pai abandonou o filho meses depois do nascimento. Hoje, quem ajuda a Aline é a mãe dela. O salário dele, que a gente conseguiu o benefício pelo INSS, o salário dele a gente paga a fisioterapia, cerca de R$500, aí tem os remédios, que é controlado que ele toma, fora os remedinhos que às vezes ele precisa, que são para gripe, os probleminha que às vezes ele adquire, né? E daí tem leite, tem fralda, aí a gente tem que ir para Porto Velho fazer consulta, são muitas coisas que a gente gasta, então o salário dele não dá nem para ele. O pai dele não paga pensão, não vai ver ele, o pai dele abandonou total. Tem 1 ano que a gente está separado e desde então ele abandonou a criança e não quer saber da criança. Eu moro com ela e a nossa renda é algumas casas, são 3 casas alugadas que ela tem, uma no valor de R$700, uma de 400 e uma de 200. E essa é a nossa renda para dentro de casa. E os custos são muito altos, porque às vezes até a gente já chegou aí um mês inteirinho para Porto Velho, ia na quarta e voltava na sexta. Quando era na outra quarta a gente ia de novo. Aí sempre tem muita coisa que a gente gasta com ele, com o transporte com ele, para poder levar para fazer consulta, que a gente direto tem que estar consultando com ele. O médico fez o pedido para mim, para ele e para minha mãe, só que o TFD recusou, só aceitou a minha e a do neném. Porque eu não sei porquê, mas recusaram a dela. E a passagem dela a gente vai ter que pagar de bolso. Porque não tem como eu viajar com ele sozinho, porque ele só fica no colo, ele não senta, ele não fica em qualquer lugar.
Então, como é só no colo, tem que ter uma pessoa para estar me ajudando, porque tem que fazer mamadeira. Se for de avião, tem que fazer check-in de mala. E como que eu vou fazer tudo com a criança no colo? Não tem como. Então, e eu não conheço ninguém lá. Ninguém, absolutamente ninguém lá. Então, é só nós mesmos sozinhos. Quando nasceu, Ian Charles tinha 6 meses e pesava apenas 1,3 kg. Ele passou por diversas complicações, até que foi encaminhado para Porto Velho. Mas antes de chegar à capital, sofreu um acidente. A ambulância que transportava a criança junto com a avó capotou. E por sorte, ninguém ficou ferido, nem mesmo o recém-nascido. Ele, quando faltava 20 quilômetros para chegar em Ariquemes, 2 carretas ultrapassando uma a outra, a ambulância estava mais ou menos a 160 por hora e o motorista tinha 2 opções, eu saí fora da estrada ou botei de frente com as carretas. E ele preferiu sair, foi onde que a ambulância tombou, com ele, minha mãe e 2 enfermeiros dentro. O médico acredita que devido ao acidente, a pancada, porque ele até ficou com o rosto muito tempo, 2 meses e pouco, com o rosto todo roxo, devido à pancada. Foi tudo roxo, como se fosse uma pancada. Devido a isso, pode ser que tenha ocasionado a epilepsia dele, as convulsões. Tem uma luta muito grande, desde que esse neném nasceu, com 6 meses de idade, que a gente ficou 3 meses com ele na UTI, particular. Os 2 primeiros meses eu tive que pagar tudo do meu bolso, porque eu não consegui colocar ele pelo SUS. Quando eu consegui dar entrada pelo SUS lá no Regina Passe, lá em Porto Velho, já estava com 2 meses pagando. E aí, assim, é muito difícil, sabe? E não tem como eu deixar ele sozinha, né? Eu tenho que acompanhar, porque ela é novinha, pouca experiência, assim, lá é uma cidade que a gente não conhece ninguém, a capital que a gente não conhece ninguém. Então, meus amigos resolveram fazer esse almoço. E eu peço de coração às pessoas que puderem ajudar, que puderem ajudar nesse almoço, ir lá almoçar com a gente, assistir um showzinho ao vivo. Vai ser um domingo agradável para a pessoa passar junto conosco, acompanhar a gente nessa luta, né? E vai nos ajudar muito, porque é para o tratamento dele. Não é para mim, não é para minha filha, é para o tratamento do neném. Que, com fé em Deus, eu quero ver esse menino ainda andando e falando, que é um sonho, né? Lucimar, no dia em que a ambulância acabou capotando, você estava junto com a criança? Porque assim, o médico fez a cirurgia nela e tirou a criança, né? E ela ficou internada, que ela ficou muito ruim. Até depois ainda deu aquela infecção hospitalar nela, ela ficou muito ruim mesmo, ficou 8 dias internada. E eu fui para Porto Velho com ele, né? Ele era muito pequenininho e a ambulância, ela não tinha UTI, tinha só oxigênio, né? E eu falo assim que é poder de Deus mesmo que aconteceu isso desse acidente. Aí quando bateu o acidente lá e veio o SAMU socorrer a gente e no SAMU tinha UTI dentro. Então assim, eu já creio que é a mão de Deus trabalhando, porque através dessa UTI que tinha dali até Porto Velho, ele conseguiu chegar vivo. Porque de repente, se fosse naquela ambulância que a gente estava, ele não chegaria vivo. Aí chegando lá, ainda ficamos mais 3 ou 4 horas na fila de espera, até conseguir, não conseguia de jeito nenhum UTI, porque no Cosme Damião não tinha, no base não tinha. Aí um médico lá surgiu para levar para o Regina Passe. E era R$5.000 por dia que tinha que pagar no Regina Passe. Mas graças a Deus os médicos lá, maravilhosos, o Dr. Nilson foi um paizão para a gente lá. A gente fez muita amizade com eles, enfermeiro. E graças a Deus ele sobreviveu. Com 3 meses, já com mais de 3 meses, pouquinho saiu, fez a cirurgia nos 2 olhinhos. Além do convite para a peixada no próximo domingo, a família ainda pede a ajuda e a colaboração de todos que se sensibilizaram com a história de Ian Charles.